perspectiva de Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua ao conhecimento. Como Le Breton... Agora na Univesp TV começa o curso Universidade de São Paulo de Ciência Política. Esse é um curso regular de pós-graduação do Departamento de Ciência Política, ministrado pelo professor José Álvaro Moisés, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. O tema da aula de hoje é o primado da lei. Na aula de hoje, o professor José Álvaro explica que o primado da lei é um conceito de longa tradição, que investiga a natureza da ação política e suas motivações, trazendo para a discussão a perspectiva histórica do assunto através do pensamento de Gabriel Almonte e Sidney Verba. A segunda vertente, que eu sustento que foi uma vertente forte no século XX, pelo menos até os anos 50, 60 e uma parte dos anos 70, quer dizer, aqui são tendências contemporâneas que são contemporâneas no tempo, mas vão em direções diferentes. Enquanto você tinha o desenvolvimento de teorias da escolha racional, tinham também uma certa tendência de explicar, através da matriz ortodoxa do marxismo, explicar o lugar da cultura, né? Bom, não é muito difícil de entender isso. A matriz principal, em grande parte apoiada no próprio Marx, mas eu vou depois fazer uma menção a uma contradição que eu vejo nos textos do Marx, é a ideia de que a matriz de determinação das ideias e da cultura seria dada pela produção, pela infraestrutura econômica. Quer dizer, em última análise, pelo modo de produção, não é? Através do qual a vida material era produzida. A matriz essa matriz de explicação que aparece no Marx, fortemente é que o modo como se produz, né, e do qual decorre a emergência da produção da vida material, traria como consequência formas específicas de produção da vida espiritual, se vocês quiserem, ou cultural. A ideia da que a cultura seria, portanto, apenas aquela produzida pelas classes dominantes, que no processo de produção tem um lugar central na formulação, na origem. Bom, o mundo das ideias e da cultura é visto como, portanto, determinado por essa dinâmica e não pensado como um mundo de autonomia, de independência, de um movimento próprio que seria capaz de produzir concepções, ideias, ideologias capazes de impactar sobre a ação. Culturas e ideologias seriam formas vistas como epifenomenais. O conceito da epifenomenologia, não é de fenômenos que são derivados de outros e não têm uma moção uma natureza de moção própria. É interessante observar que você tem duas leituras sobre essas questões no Capital, e agora acabou de ser publicado toda a obra completa do Grundrisse, né? No Grundrisse também, que são as obras propriamente de análise mais de tipo macroeconômica do Marx, né? Eu acho que tem uma leitura no Capital, tem uma outra leitura nas obras políticas, não só no 18 Brumário, mais conhecido 18 Brumário do Bonaparte, mas também nas análises do Marx sobre a Revolução na França e na Alemanha. As obras políticas do Marx, a área de liberdade de ação dos atores e a influência que na ação dos atores, os contextos, as tradições, aparece como muito mais livre, muito mais forte. Quer dizer, num caso, eu vou exagerar a imagem, tá certo? Mas num caso é como se na primeira leitura os atores estivessem de mãos atadas e apenas respondendo a determinações que a estrutura permite, ou seja, tem pouca liberdade de ação. No segundo caso, né, aparece aquela famosa frase: os homens constroem a história em condições que eles herdam, mas eles constroem a história. O próprio Marx não está dizendo que eles não constroem. Então você teria nas obras políticas digamos assim, uma dinâmica maior. Bom, eu penso que isso foi tomado, essa hipótese teórica dessa diferença e essa segunda alternativa na leitura do Marx foi tomado de uma maneira mais
completa, particularmente na leitura que o Gramsci faz das relações entre infraestrutura e superestrutura. Antônio Gramsci, que foi um dirigente comunista importante no Partido Comunista Italiano nas primeiras décadas do século XX, até quase o período da guerra, em que ele esteve preso, né? Ele foi o principal ideólogo do Partido Comunista Italiano, e no Gramsci aparece essa ideia, essa noção de que a ideologia, o mundo da ideologia, o mundo das ideias e da cultura é o terreno por excelência em que os homens tomam consciência da sua realidade, da sua inserção na estrutura social, econômica, política, e, portanto, é nesse terreno em que eles formulam as suas hipóteses de ação, né? Quer dizer, há uma inversão aqui. O Gramsci passa, ele introduz o conceito de bloco histórico como um modelo que ele formula desta maneira, como um modelo político, cultural, que explicaria melhor as relações entre dominados e dominantes do que a simples relação, digamos, a relação simétrica entre infra e superestrutura, né? Quer dizer, o conceito de bloco histórico é uma relação em que um conjunto de forças sociais, embora diferenciadas, se amalgamam em torno de algumas ideias centrais, né? E o conceito de hegemonia aparece como a formulação que combina consenso e coerção, portanto, se vocês quiserem, monopólio do uso da força e persuasão e ação política persuasória, não é? Para propor um modelo cultural que seria... a minha questão aqui é que o tempo todo, para poder propor isso, ele está trabalhando com a ideia, não de que a cultura, ou a ideologia, ou as ideias, não é, são epifenomenais, inteiramente dependentes do mundo da infraestrutura. Ele está dizendo que, ao contrário, que você tem uma área em que a produção dessas ideias, concepções, pode exatamente fazer o contrário. Elas podem, na medida em que certos modelos são transformadores, elas podem impactar sobre a infraestrutura e modificar a infraestrutura. E a ideia de revolução, a ideia de ação política com vistas a transformar, tem esse sentido, né? Por essa razão, nas minhas leituras do Gramsci, eu tendo a ver um privilegiamento do terreno da subjetividade que explica o conceito de hegemonia. Ele pensa que é nesse terreno, ele propõe que é nesse terreno que se formam valores que dão fundamento. Ele fala em consenso normativo. Isso é que eu acho interessante. Consenso normativo em sociedades desiguais, divididas, consenso normativo supõe algum grau de compartilhamento. Ninguém faz consenso normativo em sociedades que têm conflito de classes, de culturas, de concepções. Se você não tiver um terreno, um elemento em que tem algum grau de compartilhamento. Ora, compartilhamento é aquilo que no início eu disse, é um fundamento da cultura política. Bom, eu não estou discutindo aqui a inter-relação desses diferentes modelos, tá certo? Eu acho que a gente pode fazer isso depois, né? Mas o terceiro modo como o conceito foi usado no século XX, que daí nós já estamos falando dos anos 50, dos anos 60, é o conceito de cultura cívica do Almond do Verba, né? Eles tenderam a explicar, a justificar a introdução do modelo baseado no que eles chamaram, no que eles identificaram como sendo as 3 ou 4 influências mais importantes que levaram à formulação do modelo. Bom, aqui é interessante, aqui tem um parênteses que eu queria fazer. Aqui tem uma coisa interessante que aparece na produção intelectual, né? As pessoas, quando estão produzindo, têm referências, têm fundamentos, etc., não necessariamente no momento da produção aparece com toda clareza isso que seriam, digamos, as suas referências, as suas influências e as fontes originais nas quais os autores se apoiam, né? Às vezes é a crítica, é o debate que leva a uma explicitação. Nesse caso, eu tenho que dizer o seguinte, isto que o Almond, principalmente o Almond, não é? O Gabriel Almond, o Sidney Verba, que é a carreira acadêmica dele foi extremamente bem sucedida nos Estados Unidos. Ele depois continuou nas análises de participação e partidos políticos, etc. Nunca abandonou essa matriz, mas ele entrou pouco no debate, na polêmica
que foi gerado pelas críticas em torno do conceito de cultura cívica. Quem explicou mais foi o Allman. O Allman, num livro que saiu quase 20 anos depois do Civic Culture, ele tenta responder às críticas e fazer uma justificação para dizer, mas agora eu vou dizer quais foram as grandes influências que tiveram presentes no conceito. E ele menciona essas 4 vertentes. Primeiro, a teoria da ação social do Parsons, numa leitura do Weber que o Parsons faz, é mais isso, né? Claro que tem o Weber com muita forma, mas é uma leitura parsoniana. Uma certa tradição ligada à psicologia social, alguma influência, principalmente dos seguidores na antropologia, dos seguidores do Freud na antropologia e o que ele chamou de iluminismo liberal. A primeira grande influência teria sido a matriz parsoniana da teoria da ação social, que isso eu não vou estender a análise sobre, mas como vocês sabem, coloca uma ênfase muito grande, principalmente nos papéis e na relação desses papéis com as funções dos autores, né? E com a orientação subjetiva para a ação que, digamos assim, tenderia a orientar o modo como ação política, relações, etc., se estabelece. Aqui, talvez o exemplo melhor é a ideia que vai aparecer no Weber, né? De que na produção do capitalismo, a ética protestante teve um lugar muito importante, né? A ética, uma certa ética do protestantismo que implicava em uma dedicação ao trabalho, né, muito grande, muito forte, com características de autonomização dos atores, que, digamos, teria tido um papel muito importante para explicar, para gerar o capitalismo. Mas no Weber, em vários trechos, principalmente do Economia e Sociedade, no Weber, aparece muito essa chave, essa matriz de explicação, não é? De que a ação política, a ação social, a ação política, ela supõe uma orientação para a ação. Ela segrega um elemento que você poderia chamar em parte subjetivo, em parte cultural, em parte ideológico, quer dizer, qualquer que seja a tentativa de conceitualizar, mas ela envolve um elemento de orientação que é percebido subjetivamente, não é? É percebido como um elemento que dá fundamento para a ação, que justifica a ação. A segunda matriz se apoiou bastante em alguns autores, como Marian, cuja ideia central era a de que fatores psicossociais deveriam explicar as tendências, por exemplo, de adoção da intolerância e da violência na ação política, né? Quer dizer, fatores psicossociais entendidos aqui como elementos subjetivos que não são estritamente individuais, que não são de orientação estritamente individual, não, mas que são conformados na experiência social e que, portanto, têm uma certa força na explicação de condutas como a da intolerância, né? Veja, todos esses autores, em algum momento, estão tentando explicar o fascismo, tentando explicar o nazismo, tentando explicar por que em sociedades que se desenvolveram até um certo grau, se vocês lembrarem da teoria da modernização, como no caso da Alemanha, adotam num determinado momento orientações que não são apenas de intolerância, mas tem um componente de violência fortíssimo em derivação da intolerância, né? Então, a ideia de algum desses autores é que não dá para explicar esses modelos de ação se eu não incluir na análise esses fatores sociopsicossociais, né? A terceira influência, a terceira das teorias freudianas e principalmente dos discípulos na área da antropologia. Aí os autores mais importantes são o Kardner, Abraham Kardner e o Ralph Linton, né? Em que aparecem as ideias de que certas características da ação tem que ser, a análise tem que remontar aos condicionamentos que são determinados pelas relações entre pais e filhos, né? Isso foi em grande parte recuperado depois pelo Erich Fromm, em termos do que ele chamou de o impacto dessas orientações culturais nas estruturas internas de poder da família e como as estruturas internas de poder da família teriam um efeito principalmente sobre a socialização,
e na medida em que impactam na socialização, não é, tenderiam também a influenciar, a criar determinantes no sentido dos comportamentos da ação política. Em alguns casos, isso derivou para explicações, por exemplo, da personalidade autoritária. Em outros casos, essas mesmas matrizes de explicação a partir de características socioculturais ou psicossociais, não é, foram utilizadas para explicar sentimento de competência, de capacidade de influência subjetiva e objetiva das pessoas na política. Quando pesquisas trataram de perceber como as pessoas entendiam a sua capacidade de influir através do voto ou de outras formas de participação, há uma tendência de separar essa noção de competência política em termos objetivos e subjetivos. A competência objetiva pensada como a capacidade que as pessoas têm de influir em mudanças dos rumos da política através do voto. E em muitos casos as pessoas dizem, eu voto, mas não percebo assim. Né? Em outros casos, o que foi chamado de competência subjetiva era a listagem de um conjunto de formas de participação em que, no entanto, as pessoas não entendiam que pela sua participação ou pela sua interpelação das estruturas institucionais, elas eram consideradas, eram levadas em consideração. Elas eram, digamos, contadas como um elemento importante por funcionários, burocratas, líderes de partido, etc. Então, ou seja, aquela matriz de explicação que, num certo sentido, remonta a relações familiares, originárias, pais, filhos, tenderiam a explicar comportamentos desse tipo. Bom, a quarta grande influência que o Almond menciona é o que ele chamou do iluminismo liberal. Ele diz, olha, nós formulamos o conceito de cultura cívica, não é, pensando na tradição, na herança, na bagagem que o iluminismo liberal teria trazido até um determinado momento na reflexão e na análise política. Particularmente, em primeiro lugar, a contraposição da ideia de governo da lei contra governo dos homens. Né? Quer dizer, a ideia do rule of law, que é uma parte da discussão que nós vamos fazer hoje. Né? A ideia de que governos estabelecidos sobre a lei têm exigências no modo de inserção, no modo pelo qual eleitores e cidadãos se inserem no processo, que é completamente diferente de outros regimes, e que isso implica um grau, não é, um grau de adesão, um grau específico de adesão a essa modalidade de regime montado sob essa concepção. Assim como a ideia de separação igreja-estado, distinção entre esferas de público e privado, o que teria derivado também na criação de uma burocracia profissional, impessoal, autônoma, não é? Independente, com força política independente para tomar decisões, mas ao mesmo tempo subordinada à autoridade daqueles que são eleitos, autorizados pelos eleitores para governar. Não é? Há aqui uma certa noção, uma certa ideia de que isso que eles estão chamando de iluminismo liberal, digamos, enfatiza muito a ideia da autonomia do indivíduo, a autonomia dos indivíduos, a capacidade dos indivíduos de, mediante liberdades que são características das liberdades na estrutura democrática, os indivíduos são autônomos para formular suas próprias alternativas diante da política, as suas próprias hipóteses. Né? Isso vai ser um elemento muito importante para explicar depois a abordagem metodológica que eles vão fazer no conceito de cultura cívica. Os indivíduos são o suporte fundamental para essa percepção. Não no sentido, digamos, de que em algumas derivações de algumas teorias contemporâneas teriam extrapolado a ideia de uma atomização exagerada do indivíduo, mas no sentido de que o indivíduo compartilharia, não é? O indivíduo compartilharia aquela percepção inicial de direitos e de algumas implicações do processo de tomada de decisões no sistema democrático, no sistema público, não é? E que seriam... Bom, é claro que aqui
eles estão falando fundamentalmente da passagem da noção de súdito para a noção de cidadão, para a ideia de que a emergência da figura do cidadão implica num grau de o que alguns autores chamaram de agency, de agência, né? Agência humana, no sentido de que a sair da condição de súdito e emergir para a condição de cidadão significa assumir uma capacidade de ação e de agência e de introduzir inovação na ação política, né? Então, esses 4 elementos, segundo o Almond, teriam entrado em momentos diferentes, em combinação, na formulação do conceito, né? Algumas derivações disso são, por um lado, a ideia de que o constitucionalismo e os arranjos institucionais é pensado como expressão do governo da lei, quer dizer, aquilo que é aquela contraposição, governo da lei, governo dos homens, ganha expressão na ideia de que a rule of law, ela se expressa em leis que são reconhecidas, têm legitimidade e que, em última análise, são condensadas numa Constituição aceita, né? E que passa a vigorar como um elemento de ordenação das ações, conflitos, punição, etc., como um elemento de ordenação, um elemento hierárquico de ordenação das condutas, né? Os direitos aparecem como forma de assegurar a autonomia, aquela liberdade dos indivíduos. E as liberdades individuais são reconhecidas, são pensadas como um atributo da liberdade política. A ideia é que as liberdades individuais, não é, que gera a autonomia, está em grande parte associada ao que no iluminismo liberal aparece como propriamente o conceito que seria próprio da democracia de liberdade política. O Almond e o Weber dizem ter partido de 2 críticas principais para formular a sua teoria. Por um lado, a crítica deles foi de que os estudos políticos tradicionais, claro, eles estão pensando aqui nos estudos mais inspirados na tradição histórica, né? Focavam essencialmente as características formais das instituições, doutrina de separação de poderes, mecanismo de checks and balance e, num certo sentido, a análise desses elementos acabava não explicando propriamente o comportamento das pessoas, né? Acabava não explicando, embora fossem importantes para dar conta do funcionamento das instituições, né? Não explicavam nem a dinâmica desse funcionamento, nem o seu modo real de operar, mas nem principalmente a relação daqueles indivíduos supostamente autônomos, etc., com as estruturas institucionais. Por exemplo, né, por que as pessoas obedecem às autoridades e às leis? Quer dizer, tem que ter algo que, de alguma maneira, não apenas prevê as possibilidades constitucionais de obediência, mas tem que ter alguma coisa que explique a dinâmica da obediência da lei, né? E eles dizem, bom, como isso não aparece, é preciso uma outra teoria, uma outra formulação, uma outra abordagem metodológica, né, capaz de perceber, capaz de captar por que a ação, o movimento vai nessa direção. A segunda crítica que eles faziam é que, ao assumir o conceito clássico de progresso humano, que seria próprio do iluminismo, progresso linear, incrementalista, que proporia, num certo sentido, a ideia de que haveria uma sucessiva progressão no sentido de formas mais aperfeiçoadas de domínio político. As abordagens clássicas teriam tendido a ver a democracia, o império da lei, as suas características mais importantes como direitos, etc., como um produto necessário de um processo linear. A alternativa a isso teria sido construir hipóteses teóricas e uma metodologia baseada em procedimentos capazes de avaliar, por um lado, virtudes e defeitos dos regimes, mas independentemente da sua maior aproximação com modelos conhecidos. Aqui eles estão dizendo, isso 20 anos depois, quando ele estava respondendo à crítica, ele dizia, não, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos, na verdade, tentando, não estávamos nos aproximando dos modelos existentes e tomando como paradigma para explicar a cultura civil. Pelo contrário, nós estamos tentando construir
um modelo analítico que, de alguma maneira, tivesse validade de verificação empírica, independente da maior ou menor aproximação de modelos que, a essa altura, eram mais ou menos estáveis, né? Bom, evidentemente, é claro que eles justificaram isso como uma tentativa de dar uma base científica análoga à das ciências exatas para a explicação de certas características dos regimes, né? Claramente houve uma forte influência da tradição empiricista do século XVII, que se baseou na noção de que o mundo exterior é a base do conhecimento, na medida em que a mente dos indivíduos, né, tenderiam a refletir, né, quase que como espelho, o mundo exterior nas suas percepções. Então, captar as orientações subjetivas dos indivíduos era uma maneira de você captar partes da realidade. Há uma influência disso que é uma tradição empiricista, e as pesquisas empíricas se justificam desta maneira. Mas eu acho que as críticas mais importantes foram formuladas, uma por um filósofo político inglês chamado Brian Barry, né? O Brian Barry levanta uma dúvida extremamente interessante, eu acho, que ele diz o seguinte, ele diz, olha, que existe orientações para a ação, ele diz, eu não tenho dúvida, que os atores se envolvem, né, tanto as elites como a massa dos apoiadores dos partidos se envolvem e têm orientações para a sua ação, isso é um fato empírico. Agora, será que o fato empírico deriva de valores ou o fato empírico deriva de que, uma vez estabelecida a democracia, o funcionamento maximizado, a otimização do funcionamento das instituições democráticas tendem a levar, a conduzir aqui as pessoas adotando os comportamentos que supostamente são adequados para o funcionamento das instituições, produzem uma cultura que é positiva. Quer dizer, em última análise, o problema aqui, a questão aqui, é uma dúvida de causalidade. O que é que causa, né? A cultura influencia nas escolhas institucionais ou as instituições, uma vez operando na sua dinâmica, na fábrica que elas acabam produzindo, né, de formulações, pensamentos, elaborações, influenciando a cultura política. Bom, né, ele diz assim, o meu ponto de vista, diz o Ber, é que o Almond e o Verba fizeram uma pesquisa extremamente interessante, que eu reconheço os resultados, etc., porém, eu não vejo que eles conseguiram estabelecer empiricamente a conexão que deveria existir, a congruência que deveria existir entre cultura política, valores e, portanto, comportamento e o regime. Ele diz, essas duas coisas comparecem na teoria como variáveis desconexas. Bom, acontece que quando o Barry escreveu isso, não estava acontecendo nenhuma mudança de regime em nenhum lugar do mundo. Demorou, depois do livro que ele fez, que se não me engano é dos anos 60, do final dos 60, depois que ele fez, alguns anos depois, a partir do final dos anos 70, começaram a haver as transições. E aí, nas transições, eu diria, particularmente no caso espanhol e em parte no caso brasileiro, o problema apareceu. Você tem orientações para a ação verificadas em alguns casos. Tem pesquisa sobre cultura política feita por alguns cientistas norte-americanos no Brasil durante o período militar, não é? E que mostra como alguns valores, algumas coisas que estavam fortemente associados à ação e à percepção do regime, como eles foram mudando, né? Então, isso que aparece no Barry, é uma crítica que ele e o Rustall fizeram sem que eles tivessem feito pesquisa empírica para demonstrar. Quando as pesquisas empíricas ocorreram, num certo sentido, eu acho que a dúvida original se resolveu, não é? Qual seja a de que, e nós vamos ver isso em particular na análise do Engelhardt, do Welzel, sobre os casos em que, com base na pesquisa do World Value Survey, eles comparam fundamentalmente, o Engelhardt e o Welzel comparam fundamentalmente uma série de variáveis, de valores, e uma série de variáveis que diz respeito a instituições. E eles olham no tempo, adotando, por um lado, um modelo analítico que tenta detectar se você, antes de ter democracia,
não é? Tinha valores que influenciam num sentido autoritário e num sentido democrático. E o que acontece? Não é? E pegam os casos também em que você pode olhar, em situações em que em muitos países você tem democracia, as estruturas são percebidas como democráticas, não é? E o que isso impacta sobre os valores. Mas o resultado é que, muito frequentemente, os valores que antecedem as mudanças permanecem como variáveis explicativas mais importantes. Então, eu diria que, num certo sentido, a crítica do Bryan se resolveu na prática, depois, quando começaram a ocorrer mudanças políticas, transformações políticas importantes. A segunda crítica importante que tem que ser levada em consideração é de uma autora chamada Carole Pateman. A Carole levantou uma crítica interessante. Ela, olhando os dados do Almond e do Verba, os dados empíricos, ela diz a adoção do modelo democrático, do modelo de democracia que eles adotam no livro, é de tal modo estreita e, digamos assim, associada com o modelo liberal. Lembrem-se do próprio Almond justificando o iluminismo liberal. De tal modo associada ao modelo liberal, que não teria deixado margem para que, a despeito dos resultados empíricos que aparecem na pesquisa, percebessem que tem diferenciações de subculturas na cultura cívica entre classes sociais. Então, ela diz, por exemplo, os próprios dados do Almond e do Verba, quando são retrabalhados, mostrariam, por exemplo, que quando você tem segmentos que ela designaria como de classes subalternas, quando tem experiência de famílias ou de locais de trabalho mais democráticas, não é? Esses segmentos tendem a uma atitude de participação que é mais proativa, mais firme, mais mobilizadora e, nesse sentido, mais democrática, né? Quando você tem experiências que no âmbito da família, no âmbito local, no âmbito do trabalho, são de natureza antidemocrática, tende a produzir percepções muito mais deferenciais. Quer dizer, as pessoas não se envolvem muito na política, não querem saber, em última análise, não acreditam que se envolvendo, que o seu envolvimento gera influência para alterar os rumos da política, em última análise, alterar as políticas públicas, né? Ela diz, bom, isso é uma indicação de que o modelo democrático liberal adotado, por não considerar, por não, de partida, ter em conta que tem divisão de classe, não levou em conta esses resultados que, por exemplo, mostram que você tem subculturas diferenciadas, mesmo nos países capitalistas, democráticos, consolidados, etc. É evidente que uma das coisas que é importante na análise de pesquisa de opinião e de cultura política tem que levar em conta, se as amostras forem bem construídas, tem que levar em conta que você tem segmentação do ponto de vista das variáveis sociodemográficas, que são educação, renda, região de habitação, condições, etc., e que isto produz impacto sobre a visão das pessoas. Quer dizer, a pergunta aqui seria o seguinte, será que isso altera a teoria original? Eu não acho que altera, porque lá eles estavam dizendo, você tem, a partir de certo compartilhamento de concepções, não precisa ser necessariamente homogêneo do conjunto da sociedade, mas de segmentos, de áreas, você tem valores que influenciam sobre a política. O ponto em que a crítica, a meu juízo, é correta é que Almond e Verba não trabalharam isso devidamente no livro. Então, nesse sentido, é uma dimensão, embora presente na análise dos dados empíricos que eles produziram, não tenderam a gerar elaboração teórica suficiente para captar, digamos assim, o fenômeno das subculturas políticas. E que você tem em algumas sociedades, não é, um conjunto de orientações mais ou menos gerais que são compartilhadas, mas você tem também segmentações de percepções e de proposições sobre as relações políticas que são
próprios de um grupo diferente de outro. Isso não necessariamente coloca em questão a teoria, mas agrega à teoria uma dimensão que não teve inteiramente presente na abordagem inicial. Mas a minha intenção com essa apresentação era dar um substrato teórico da onde surgiram as controvérsias que envolvem o conceito de cultura política, particularmente um substrato em torno das origens do conceito que tiveram um papel importante na formulação, não só do Almond e do Verbo, mas também nessa trajetória meio irregular, meio de idas e vindas que ocorreu no século XX com a adoção de modelos às vezes mais a priorísticos e impressionistas e, portanto, sem grande fundamentação teórica e científica, para modelos mais apoiados numa metodologia científica, numa certa ambição de que seria possível, com a metodologia e as técnicas de pesquisa, captar as orientações individuais das pessoas sobre o funcionamento do sistema. Não é pouca coisa, é uma ambição grande, né? E, num certo sentido, é uma ambição que produziu uma entrada, produziu um complemento de explicação para se entender tendências de estabilização ou de crise dos sistemas políticos. Uma das ideias que pode ser resgatada ou, de alguma maneira, associada nesse contexto é que, em algumas das sociedades que se democratizaram, que são reconhecidas como democracias liberais, né, tem eleições, tem alguns procedimentos de competição, embora não todos inteiramente assegurados, por exemplo, por um corpo autônomo de controle, de monitoramento, mas tem eleições, funciona, tem troca de governo, etc. Há uma relação da autoridade centralizada no Estado com a sociedade, em que, em alguns casos, a sociedade não reage. Quer dizer, qualquer que seja a orientação dessas ações, favorável, positiva, negativa, não tem muita reação. Não tem muita reação num duplo sentido, nem no sentido de que haja contestação, nem no sentido de que haja apoio. Há casos em que o afastamento da dimensão propriamente pública cria uma zona cinzenta em que não fica muito claro, em que condições os regimes estão se apoiando para poder estabelecer. Eu acho que estas situações poderiam indicar que tem mais área, tem mais pertinência para o desenvolvimento empírico do tema.